Fala, pessoal do Mente Otaku. Hoje vamos falar sobre algo que tem sido muito presente na discussão de Dragon Ball Super, o brilho da nostalgia. Sim, a nostalgia está aí para cegar muita gente e fazer com que aceitem qualquer coisa, só porque Dragon Ball está de volta. Mas será que essa é a verdadeira essência do fandom? O que aconteceu com a crítica e a exigência que a série merecia? Em vez de celebrarmos uma nova era de Dragon Ball, acabamos nos conformando com algo que, sinceramente, está longe do que poderia ser. Então, vamos falar sobre o que está acontecendo, o que muitos estão aceitando sem questionar, acima de tudo, o que é ser um verdadeiro fã. Fica ligado! 1. O brilho da nostalgia. O que está em jogo? Quando Dragon Ball Super foi anunciado, a expectativa era gigante. Muitos fãs estavam empolgados com a possibilidade de ver os heróis de sua infância voltando ao campo de batalha. E, claro, a nostalgia pesou. Dragon Ball Z marcou a vida de tantas pessoas que, naturalmente, qualquer coisa relacionada à franquia geraria um grande impacto. O problema, no entanto, é que muita gente se acomodou com o brilho da nostalgia e simplesmente aceitou o que veio, sem questionar o conteúdo de Super de fato. A nostalgia, por mais poderosa que seja, não pode ser uma desculpa para aceitarmos a mediocridade. Ao longo de sua trajetória, Dragon Ball sempre foi sobre crescimento, evolução e superação. Goku e os outros guerreiros não eram apenas personagens, eram símbolos de luta, de querer ser melhor, de quebrar limites. Mas em Dragon Ball Super, essa energia parece ter sido diluída, substituída por uma busca incessante por números cada vez mais altos e transformações que perdem o significado. Porém, muitos fãs parecem ter se rendido a essa fórmula. Afinal, é Dragon Ball, não é? Por que questionar algo que, no fundo, ainda nos dá as mesmas caras e lutas que tanto gostamos no passado? Mas aqui está o ponto: o verdadeiro fã não aceita menos. E não é porque a série tem o nome Dragon Ball que ela deve ser considerada impecável. A nostalgia não deve ser um escudo para as falhas evidentes. 2. Acomodação do público. O que está por trás da aceitação? Acomodar-se com o que é oferecido é a maior traição ao que Dragon Ball representa. Muitos fãs têm aceitado Dragon Ball Super porque é o que temos hoje, e por conta disso, se tornaram complacentes. Mas isso é um erro. Ser fã não é só consumir o conteúdo e ir com a maré. Ser fã é questionar, exigir mais, lutar pelaquilo que amamos. Dragon Ball nunca foi sobre aceitar o mínimo, e sim sobre ultrapassar os limites. Por isso, quando você se permite ficar satisfeito com algo que não entrega o que a série tem de melhor, você está, na verdade, ignorando o que fez Dragon Ball ser tão especial em primeiro lugar. A questão aqui não é ser um fã que apenas reclama ou vive criticando. Mas sim, ser um fã que tem o discernimento de perceber que a série já foi mais do que apenas lutas espetaculares e números infinitos. O fã de verdade sabe que Dragon Ball sempre foi sobre as escolhas difíceis, sobre aprender com as derrotas e crescer a partir delas. O que vimos em Dragon Ball Super foi uma série que, muitas vezes, se entregou ao modelo sem alma, um ciclo de entretenimento que não foi capaz de capturar a essência do que fez o anime ser tão grandioso. A acomodação do público em relação a Super é o reflexo de uma era onde o consumo rápido e sem crítica se tornou a norma. Parece que, para muitos, é o suficiente só ver Goku em ação de novo, sem refletir sobre as mudanças drásticas que ocorreram na história e na construção dos personagens. A nostalgia pode cegar, mas a reflexão é o que deveria nos guiar. 3. Nostalgia não é desculpa para a mediocridade. Por mais que a nostalgia seja uma ferramenta poderosa, ela não pode ser usada como um escudo para encobrir falhas graves em um produto. Dragon Ball Super não deve ser desculpado só porque tem a marca Dragon Ball em cima. O que vemos é uma série que tenta reviver o passado sem realmente entender o que o fez especial. A perda de peso emocional nas batalhas, a falta de profundidade nas motivações dos personagens e a sobrecarga de transformações vazias são falhas que não podem ser ignoradas. Nostalgia não deve ser uma desculpa para a mediocridade. Ser um verdadeiro fã é entender que, quando algo que amamos começa a decair, devemos apontar isso e cobrar mais, não simplesmente aceitar que a série ficou mais fraca porque é o que tem. Um verdadeiro fã se importa com o legado de Dragon Ball. Se importa com o que o nome significa e com o que ele representou na história do anime. E, por mais difícil que seja, esse tipo de fã não se conforma com um produto raso, só porque ele é embalado com o nome que tanto amamos. 4. A exigência do verdadeiro fã. O verdadeiro fã é aquele que não se contenta com o básico. Ele exige que a obra, independente de sua fama ou legado, seja tratada com respeito e profundidade. E isso inclui exigir personagens bem construídos, temas complexos e, acima de tudo,
emoção nas cenas de ação. Dragon Ball sempre foi uma obra que se destacou pelo seu poder emocional, pelas suas lições e pelo modo como os personagens evoluíam. Não podemos deixar que esse legado seja diluído em uma sequência de lutas intermináveis e sem alma, onde tudo é sobre poder e números, mas nada é sobre o que realmente importa, a jornada. Então, se você é um verdadeiro fã, está na hora de cobrar mais de Dragon Ball Super. Está na hora de exigir que, se a série quer continuar, ela traga de volta o que a fez ser grande. Não podemos continuar aceitando o mínimo, nem justificar falhas com a nostalgia. Porque, no fim das contas, Dragon Ball merece mais. Goku, Vegeta, Piccolo, todos eles merecem mais. O fandom merece mais. E nós, como fãs, merecemos uma série que, ao invés de nos dar migalhas, nos entregue algo digno da lenda que ela criou. Agora, é com você. O que você acha disso tudo? Se você realmente ama Dragon Ball, vai continuar aceitando o que Super tem oferecido ou vai exigir mais? A nostalgia não deve ser desculpa para a mediocridade. Chegou a hora de olharmos para Dragon Ball e exigirmos a grandiosidade que ele sempre teve. Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva para mais análises como essa. Até o próximo vídeo!